Então, ó, o que vai acontecer? Lá na escola, no caso, a gente tem os cabos, tá? De cabo coaxial. E dá para a gente trabalhar isso daqui, fazer essa montagem do cabo. Então, da mesma forma que a gente vai vendo esses conectores, né? Igual eu falei para vocês, que aqui eu tenho da categoria do RG06 e aqui o RG59. Né? Eles têm as suas características, têm as suas diferenças. Então, não dá para pegar um conector do RG6 e tentar colocar no cabo 59, ou vice-versa. Você vai ter problemas na hora de fazer esse procedimento. Tá? Então, tem que ser tudo adequado conforme o seu material, o seu cabo que você está usando ali. Aqui, ó, a gente pode perceber que eu consigo trabalhar também com a parte de microfone, ó, que é um cabo P2 para cabo coaxial, eu consigo trabalhar normalmente. Tá? Alguém sabe me dizer o que é essa imagem aqui, o que ela faz? E aí? Quem pode me responder? Essa daqui, ó. Onde está o mouse aqui, ó. Seria um conector para TV, para emendar um cabo para descer para TV, Anderson? Não, não é uma emenda. Tá? Ela tem uma função diferente. Alguém sabe? É um adaptador? Não, também não. E aí, alguma sugestão? Pode escrever, quem está sem microfone, pode escrever. Para ligar a TV a cabo ou a TV normal? Não. Ó, pessoal, prestem atenção. Verifiquem que aqui, ó, eu tenho uma entrada, né? Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí, ó. E aqui eu tenho uma ponta de saída. Não é? Oi? A primeira que você mostrou é de antena, não é? Não, esse daqui, ó. Esse daqui é um adaptador. Essa daqui. Não, é o outro lado, eu falo. Parece aquele que põe um negocinho da antena, que tem um Isso, fiozinho. a mesma coisa que tem atrás da TV, atrás do codificador da TV digital, a mesma coisa. Só que esse daqui tem uma... Entrada e saída de cabo... entrada e saída de cabo coaxial, seria? Não. Como que funciona esse daqui? Lembra que eu falei para vocês que os cabos têm uma curvatura máxima, né? Um ângulo máximo de curvatura? Então, todo cabo, quando você vai fazer uma curva numa tubulação específica ou algo do tipo, você tem que fazer uma curva, se for muito fechada, dependendo do cabo, eu não posso fazer. O que acontece? Vamos supor que eu tenho que passar esse cabo onde ele vai vir de uma parede, tá? Ele vai vir de uma parede e depois vai ter que ir para outra. Então, ela vai ter uma curva, tá? Nesse ponto aí, eu tenho a necessidade, talvez, de não vou conseguir fazer a curva com o cabo diretamente. Vamos pôr que seja para aqueles conduítes externos, tá? Eu preciso fazer uma curva de aproximadamente 90 graus, tá? Reparem aqui, ó, que dá o ângulo perfeito aqui, ó. Então, com esse equipamento, eu consigo fazer essa curva. Tá? Eu consigo fazer esse procedimento e dar continuidade no cabo. Tá? Eu posso conectar aqui e conectar, vamos pôr na minha televisão. Eu não tenho espaço para fazer isso, então eu faço uma curva de 90. Normalmente, a gente tem isso daqui como adaptador, não, como emenda de cabeamento. Tá? A gente usa muito disso daí. Esse de baixo aqui, ó, alguém tem ideia? Guilherme, que trabalha aí com essa área aí, tem ideia desse daqui? A gente utiliza isso aí em link, tanto esse como o adaptador aqui de cima e de curva, a gente utiliza em link, né? Porque eles são dobrados. Mas esse aí, geralmente em Bratel que usa isso mesmo, não sei te falar o nome científico desse conector aí. Esse conector é o terminador. Tá? No cabo coaxial, na rede que a gente trabalhava em barramento, tá? O que acontecia? O sinal ele tem que chegar num lugar e ser finalizado. Tá? Tem que finalizar esse sinal. Senão ele vai ficar nesse cabo, vai ter resíduo nesse cabo e vai voltar. Então, ele vai dar o que a gente chama de colisão de dados. Então, para poder finalizar a rede, no caso do cabo coaxial, a gente colocava esse conector aqui, ó. E aí ele finaliza a minha estrutura. Então, eu não tenho o perigo da energia retornar e influenciar no cabo de rede. Tá? No cabo coaxial, nesse caso.
Esse daqui, ó, não está muito visível aí, mas é o adaptador que a gente usa de coaxial, que eu posso passar para RCA. Tá? Esse é um tipo de adaptador que a gente pode estar utilizando. Posso também pegar do coaxial, tá? E conectar no RCA, sem problema nenhum. Esses daqui, alguém já viu desses daqui? Nunca vi. Esses daqui, ó, já são os que são utilizados em placas de rede, ó. Reparem que aqui eu tenho, ó, uma entrada de cabo, aqui eu tenho a continuação de cabo, então eu emendo esse cabo aqui, e essa parte aqui é o que eu ligo no meu computador. E esse que é verde, que está marcado aqui para vocês, são os terminadores de cabo, tá? Da mesma forma que eu falei para vocês no anterior. Então, tem vários modelos. Aqui é para a gente montar o cabeamento, tá? Então, você compra, né, passa o cabo sem a ponta, que não tem como você passar essa ponta pelos conduítes, tá? E você vai estar montando. Igual eu coloquei para vocês agora, é esse sistema aqui, ó. Tá? Então, esse sisteminha aqui é o que eu tenho hoje disponível mais fácil aí. Né? Então, se tiver necessidade de montar com esse tipo de conector, você fez, ele não consegue sair mais. E esse daqui, alguém conhece? BNC com balão de câmera. Isso, BNC com balão. Tá? O que é esse BNC? É o conector que a gente vai colocar no DVR. Né? O DVR são todos esses tipos de conexões. E aí, em vez de usar um cabo coaxial, a gente pode usar um cabo par trançado. Então, eu tenho esse tipo de conector ativo e passivo. O que quer dizer isso? Tá? O passivo ele vai mandar uma distância menor, pode chegar aí a 100, 200, 300, 400 metros de distância. E um ativo eu posso mandar uma distância bem maior, pode chegar a quilômetros de distância. Então, vai depender da necessidade do usuário. Então, o circuito de câmeras, eu posso estar usando esse sistema aqui, ó. Hoje, atualmente, o pessoal usa o cabo categoria 5E, se eu não estou enganado, ou posso usar até o 6A. Tá? Isso facilita na hora de fazer a instalação. Guilherme, você já usou esse sistema aqui? Já. Tem, principalmente em granja, lá embaixo, eles precisam usar o coaxial, porque o rede, com aquele rodolúvio, aquelas coisas lá, ele se deteriora mais rápido que o coaxial. Então, ainda utiliza muito isso em certas regiões. Tá? O legal desse cabo par trançado, né, que eu posso estar colocando aqui, no caso do Guilherme lá na granja, não dá certo porque o cabo não é resistente. O que eu teria que fazer é comprar um cabo par trançado para uso externo, que aí vai ter uma camada a mais de proteção e tudo mais. Só que o custo vai lá em cima, né? Não vai ser um cabo barato. Aí fica mais caro que o cabo coaxial tradicional. Tá? Então, no par trançado, uma vantagem que a gente tem, que eu já utilizei desse recurso, é que no mesmo par trançado eu posso, dependendo da qualidade do fio, passar até 3 câmeras simultaneamente, tá? No mesmo cabo. Existe um jeito de a gente montar isso daí. Então, um cabo de rede eu consigo atender 3 câmeras simultâneas. E todas conseguem transmitir imagens sem ter essa perda de sinal. Tá? Então, essa é uma das vantagens de usar o par trançado. Hoje tem muita gente usando desses sistemas aqui. Tá? E aqui é a nossa plaquinha de rede. Ó. Tá? Como a gente não tem aí presencial, tá? Esse daqui já é um sistema que integra o antigo, que era o coaxial, e o padrão novo, que era o 10/10, tá? Que era o cabo de Ethernet, que a gente usa aí, que é o RJ45. Tá? Com essa placa de rede, eu consigo me conectar nas duas redes simultaneamente? Sim ou não? Sim, fixo. E aí? Conectar 2 tipos de cabo ao mesmo tempo, professor? Não, conectar em 2 redes, né? Que vai ser uma rede de cabo coaxial e uma rede de par trançado. Eu consigo conectar nas duas simultaneamente? Acho que não dá, não. Acho que não, hein? Acho que não sim. também. Isso, não dá, tá?
a placa de rede ela não é feita para trabalhar nas duas arquiteturas simultaneamente. Ela é feita para trabalhar ou nessa conexão ou nessa conexão. Então, não existe essa possibilidade. No caso da nossa placa de rede aqui, que era cabo coaxial e cabo par trançado. Então, não tinha essa possibilidade. Então, como é que ficaria a montagem de uma rede de computadores no circuito barramento nos dias, né, de rede de computadores? Não nos dias atuais, mas o que a gente usava anteriormente. Ó. Esse cabo preto aqui, ó, é o cabo de rede principal, que a gente chama lá de backbone, que é onde que vem a rede de toda a minha infraestrutura. E aqui é a conexão que eu faço com o meu computador. Se por um acaso qualquer uma dessas duas pontas aqui, ó, der mau contato na minha infraestrutura, a minha rede inteira para de funcionar. Tá? Então, esse era um dos grandes obstáculos que a gente tinha com relação a esse tipo de sistema. Tá? Cabo par coaxial, usando a arquitetura, né, de cabo barramento. Tá? Então, a gente tinha esse problema nessa estrutura. Alguém aqui já viu isso daqui funcionando? Não, eu não. Acho que só eu, né? Esse era um Também problema não. sério. Você já viu, Douglas? Não, isso aí também não. Não? Ô louco, Douglas. Pensei que você ia estar junto comigo aqui. Esse daqui, pessoal, o que acontecia? Muitas vezes os gabinetes ficavam embaixo da mesa, né? No cantinho do lado direito ou esquerdo da mesa. E esse cabo vinha ali, ficava exposto. Muitas vezes a pessoa chutava esse cabo aqui, ó, e conseguia desconectar ou aqui ou aqui. Tá? Aí o computador ficava fora da rede, ou se fosse aqui, conseguia derrubar a rede inteira. Agora, imagine se tiver 500 computadores conectados nessa rede. E aí, como é que você vai achar essa falha? Você tem que ir computador por computador, placa por placa, até identificar o erro. Tá? Então, esse era um dos grandes problemas que a gente tinha antigamente na nossa infraestrutura. Que eu não tinha, no caso que a gente fala dos concentradores, tá? Os nossos switches, né? Inicialmente eram os hubs, depois viraram switches e assim por diante. Então, ó, essa daqui já não é uma placa de rede. Tá? Alguém sabe que placa que é essa daqui? Rapaz. Caramba. E aí, Guilherme, sabe que placa é essa? De som? Não, de som não. Não, também não, não é servidor não. Esse daqui era uma placa que a gente usa de circuito de câmeras. Que antigamente o circuito de câmeras era tudo feito no computador. Não tinha um DVR, era tudo através do computador. Então tinha um que a gente chamava de GeoVision, né? Eram placas que tinham 4 entradas, 8 entradas, outras tinham 16 entradas, então eu conseguia colocar essa quantidade de capturas, de câmeras, tá? Ligado direto no meu computador. Era assim que a gente trabalhava. Hoje eu tenho um DVR individual, separado, para poder fazer isso, né? Com a quantidade de câmeras específicas. Então, aqui é a parte frontal dela, para que vocês tenham uma noção de como que é. Uma placa de rede convencional, sem a entrada do RJ45. Reparem, né, ó, que esse cabo está bem feito, né? Reparem, tá vendo? Ó, tem uma parte de malha de aço para fora aqui, isso não pode acontecer, não pode ficar exposto. Tá? E aqui, quem já viu essa placa aqui, ó? Quem conhece essa placa? De vídeo? Não, É do monitor. não é do monitor. Da É impressora? parecido, tá vendo? Bem parecido com o do monitor, mas não é. Da impressora? Oi? Da impressora? Também não. Ah, Aqui, ó, pessoal, esse conector do meio aqui é aquele primeiro sistema de cabeamento de rede. Lembra que eu falei do conector vampiro, que ficava o cabo separado e a adaptação da rede era feita nesse cabo.
né? Aí eu vinha com o cabo serial e conectava aqui, ó. Tá? Esse cabo serial era conectado aqui. Então, nessa placa, eu consigo usar aquela primeira rede de computadores, já a evolução para o cabo coaxial e já tenho o do RJ45. Então, qualquer uma das redes que fosse possível utilizar, essa placa de rede eu conseguiria. Tá? Independente se era a mais antiga ou a mais nova, ela suportaria sem problema nenhum. Ela só ia ser limitada pelas suas velocidades. Tá? Então, eu coloquei para vocês, ó, como que é uma estrutura de placa de rede. Vamos supor, vamos montar 3 computadores, ó, em rede, tá? Na arquitetura aí em barramento, ó, tem que colocar uma placa, um conector T, um terminador, cabo, conector T, cabo, conector T e terminador. E conecta em todos os computadores. Isso daqui é uma estrutura em barramento. Tá? É assim que funciona. E esse daqui, alguém conhece? Parece de vídeo mesmo. Não, é câmera, né? Isso, esse é um circuito de câmeras. Ó. De câmera. Nesse caso aqui, ó, são para entradas parecidas com o VGA que a gente tem. Tá? Só que cada ponto desse daqui, ó, cada furinho desse está relacionado a um cabo coaxial para entrada de vídeo. Nesse caso aqui, ó, essa placa, eu tinha capacidade de 16 câmeras e mais 4 áudios. Então, além dela conseguir captar imagem, ela conseguia captar áudio das suas câmeras. Então, o pessoal comprava já câmera de vigilância com som, né, captura de áudio, e conectava aqui e conseguia fazer isso funcionar tranquilamente. Então, normalmente, da 1 a 4, né, da câmera 1 até a número 4, vinha acoplado o áudio. Era só você conectar aqui. Tá? Das outras, era só parte de vídeo, simplesmente. Tá? Tudo isso daqui é através de computador. Então, esse daqui é para a parte de vídeo, ó, se eu quiser trabalhar com a parte de vídeo. Quem conhece esse equipamento aqui, ó? É um roteador ou um modem? Eu acho que é um modem. Não, um roteador. Quase, quase. Só que ele é mais antigo hub? que o roteador que o modem. Um hub? Isso, é um hub com conversão para cabo coaxial. Então, aqui eu venho com o cabo coaxial da minha rede, nesse hub, né, e converto para par trançado. Então, vocês vão perceber que a nossa rede funciona sempre dessa forma. Se você olhar, né, quem tem fibra ótica, a fibra ótica não vai até o seu computador, vai? Não. A fibra ótica vai até aonde? Acho que até no poste e desce outro cabo, creio. Pode. Vai até no seu roteador, não é isso? Isso. Né? Do roteador para frente, é tudo por cabo par trançado ou ondas de rádio. Tá? Então, ele é um conversor. Além dele distribuir, né, fazer essas conversões, tá? Então, ele tem 2 funções aqui dentro. Esse daqui, né, igual o Douglas comentou aí, ó, esse daqui realmente é um hub, né, ó, um hub ativo. Então, já mudou um pouquinho o meu sistema. Agora, meus computadores já não usam aquela placa em T. Tá? Elas são conectadas todas por aqui. Ó. Então, cada ponto desse daqui sai para um computador específico. Tá? Então, no caso, eu tenho 8 computadores conectados. Então, essa é a minha primeira estrutura. Né? O primeiro equipamento que a gente vai ver, o hub. Então, aí, depois, se vocês quiserem pesquisar a respeito do hub, ele é o primeiro dentro da hierarquia aí da parte de distribuição de equipamentos. Vem o hub, depois vem o switch, e assim a gente vai evoluindo. Tá? Então, esse daqui foi a primeira ideia. Qual que é a vantagem de usar esse equipamento? Quem pode me dar alguma vantagem? Alguém tem ideia? Se um cabo der problema, não vai ferrar com a rede toda, não. No hub, tá? Se o cabo der problema, a diferença é que você já tem um concentrador, ó. Diferente do que a gente viu anteriormente lá em cima, né, João? Ó, aqui, ó. Não. Aqui, se der problema, eu tenho que achar um por um. Tá? Agora, aqui, se der problema, eu só vou nesse equipamento e consigo achar qual que é o meu problema. O legal é que desses equipamentos aqui, eu posso pegar esse cabo e conectar nesse de cima aqui, ó, que aqui já é um outro hub individual.
Então, eu posso ter um hub conectado no outro, e assim sucessivamente. Até uma escala aí de 3, no máximo, um conectado no outro. Tá? Quem sabe o que é esse equipamento aqui? Ó? Testador de cabo. Oi, não ouvi, Guilherme. Desculpa. Testador de cabo. Par trançado e BNC. Isso, é um testador de cabo. Então, eu consigo testar o cabo coaxial, que é esse daqui, e aqui o cabo par trançado. Pode ser tanto o 5E como o 6A, o 7 ou o 8. Tá? Eu consigo testar nessa infraestrutura aqui. Simples. Tá? O que é isso? Saída aqui, né? E aí, quem sabe falar o que é isso daqui? Um divisor, um multiplicador. Isso, um divisor de sinal, né? Ó. No caso, quem tem antena digital aberta, você tem 2 televisões e quer conectar nas 2, você precisa dividir o sinal. Tá? Então, eu não preciso passar 2 cabos, eu posso passar um cabo e dividir depois em 2. Tá? Desde que ele consiga manter a mesma frequência, a mesma qualidade. Esse daqui, alguém conhece? Mudou? Tá? Esse daqui são adaptadores de vídeo e de cabo coaxial. Posso colocar coaxial, posso colocar monitor. Tá? Eu vou conectar ele na minha porta USB e vou adaptar a parte de entrada e saída de vídeo. Consigo fazer isso com esses dois, com esse tipo de equipamento. Tá? Então, perceba que eu tenho vários tipos de adaptadores. Tá? Isso daqui é um sistema que a gente usa hoje com mais frequência, que é o DVR. Tá? O DVR é onde eu tenho o meu circuito de câmeras. Ó, pode ver que é tudo para entrada coaxial. Guilherme, você trabalha com DVR? Sim. Tem algum DVR que tem entrada só com porta LAN ou não? Hoje tem os entradas LAN, vai ser a porta, o RJ45 vai ser lançado agora em 2020, né? Mas a gente já utiliza o Power Balloon, que é um balloon igual BNC e a entrada atrás é um RJ, é uma entrada de cabo. Vou postar Não, aqui. mas a conexão no DVR é tudo com cabo BNC, né? Tudo conector BNC. Não A tem mesma nenhum com entrada RJ45. vai ser lançado esse ano. Mesmo as IP é BNC ainda. Todos. Então, se vocês pegarem lá a parte do cabeamento coaxial, ele vem lá dos 1980, por aí. E até hoje ainda mantém-se a qualidade na parte de vídeo. Né? Precisou evoluir muito a parte de cabo par trançado para poder ter a mesma qualidade desse tipo de cabeamento. E aí vocês perguntam, professor, eu vou ser responsável por essa infraestrutura? Sim. Então, você tem que aprender a trabalhar com esse tipo de cabeamento para poder mexer com esse tipo de equipamento. Qual o motivo? Pelo DVR, eu consigo acessar ele de qualquer lugar da minha rede? E aí, Guilherme? Consegue, pelos aplicativos do próprio DVS, você consegue acessar de qualquer lugar. Eu falo assim, qualquer lugar realmente, tá? Pode ser usando pela internet ou pode ser pela rede local. Você pode estar em qualquer país, você só precisa configurar corretamente seu DVR e o seu roteador. Você consegue ter acesso a todas as câmeras, a tudo que está acontecendo. Não sei se vocês já acompanharam empresas ou já ouviram aí de colegas que trabalham em multinacional. Não sei se o Guilherme já prestou esse tipo de serviço. Eu conheço uma empresa em Tupã que ela foi vendida para uma empresa alemã e o pessoal lá da Alemanha mandou instalar um circuito de câmeras em toda a parte da empresa, tanto na parte administrativa como na parte de produção, para que os dirigentes lá da Alemanha acompanhem o que está acontecendo dia a dia dentro dessa empresa aqui no Brasil. Então, isso é aqui em Tupã, não é fora de Tupã, é aqui em Tupã que tem uma empresa que trabalha dessa forma. Eles são vigiados com relação à produção utilizando desse tipo de circuito. Tá? Aqui é um outro modelo que eu posso estar utilizando.
Acessos via mobile. Aqui eu tenho entradas de áudio, os meus conectores BNC. Posso sair com sistemas de alarmes, para o meu VGA. Aqui como que eu posso montar a minha estrutura, o meu cabeamento. Então eu venho com o cabo, aí eu tenho esses adaptadores para poder fazer o cabo final. Então isso vai depender de cada tipo de conector. E esse conector aqui, está montado corretamente, Guilherme? Não, né? Tá sobrando aterramento ali, a malha de aterramento aqui, ó. Isso, está sobrando essa malinha aqui, ó. Então, quando você for montar, até isso daqui você tem que verificar, nunca pode ficar para fora. Qual que é o risco disso daqui ficar para fora? O que pode acontecer? E aí, João? Pegar fogo. Não, pegar fogo não. Agora, imagine se na hora quando você for rodar esse pininho aqui, ó. Se esse arame estiver virado aqui, solto, é perigoso você furar o dedo. Tá? Isso daqui, ele pode entrar em contato com alguma estrutura metálica que esteja com vazamento de energia. Seu cabo pode sofrer interferência. Aí é a hora que a imagem pode sair chuviscada. Então, são vários riscos que a gente tem dentro dessa estrutura. Aqui, ó, né, tentando colocar esse RJ BNC, tá? Quando não tenho aquela anilha de travamento. Esse daqui, se eu não estou enganado, o Guilherme pode confirmar para nós, esse daqui ele é só de pressão ou de rosca, é isso? Exatamente, só empurrado. É, só empurrar. Então, você não tem garantia nenhuma que esse cabo vai ficar bem feito. Então, a maioria usa esse conector aqui para televisão, porque é o mais barato, mais em conta e o mais fácil de fazer. Posso usar desses sistemas, onde eu vou colocar meu conector aqui, ó, meu núcleo aqui dentro, vou travar ele aqui dentro e uso um conector, um adaptador aqui, ó, para conectar o meu BNC. Então, ó, descascando o cabo, lembra que eu mostrei para vocês o alicate de descascar cabo, né, o decapador de cabo? Aquele alicate ele corta na espessura específica aqui, tá? E aqui ficou faltando um pedacinho branco aqui, ó, tá? Desse conector. Que aí é o ideal para entrar dentro dessa estrutura aqui. Acho que aqui fica mais visível. Ó. Eu posso usar esse tipo de ponteira para estar colocando aqui. Então, aqui eu tenho uma parte branca, tem aquela malha, tá? Ó, tem uma... Como é que fala? Uma camada de papel alumínio aqui, a malha e a capa externa. Tá? Ele tem que ficar separado dessa forma para a gente poder fazer a conexão. O que vai acontecer bastante, né? É isso, a blindagem. Obrigado, Guilherme. O que vai acontecer bastante, ó, é a falta de ajuste. Tá? Muita gente usa o que a gente não recomenda. Guilherme, você já usou estilete para descascar um cabo? Já, confesso que já. Em vez de usar o decapador de cabo, né, que é essa pecinha aqui, deixa eu pegar. Essa pecinha aqui é o decapador específico. É isso, né? Se eu não estou enganado, é isso. Então, ó, com ele eu tenho os tamanhos que eu preciso, tá vendo? Eu posso mudar aqui, ó. Essa parte do vermelhinho aqui eu posso alterar conforme o tipo de cabo e consigo descascar corretamente. Então, se eu regular isso daqui, na hora que eu passar num cabo dentro desses padrões, ele vai sair certinho a estrutura. Vai ficar a parte do que é isolante, vai sobrar a ponta, que é o núcleo, um pedaço do isolante de PVC, depois a malha e a capa. Então, eu vou ter toda a minha estrutura pronta. E aí, para a gente finalizar, o nosso cabo pronto. É isso daqui. Esse daqui está bem feito, né? Uhum. Cadê o nosso técnico? Eu vou chamar o Guilherme de técnico aqui. E aí, Guilherme? Dá para aprovar ou não? Opa, não é técnico não, só aluno aqui, Anderson. Então, Mas aqui, dá, ó, está aprovado.
Claro. Esse daqui, ó, não tem o excesso sobrando. Tem só uma pontinha aqui para poder ser o guia, né? Fica mais fácil da gente conectar no BNC. Então, o ideal é ficar dessa forma. Tá? Daqueles que eu coloquei lá, nenhum é recomendado. Ó. Aí, ó. Dessa forma, se ficar sobrando, tá? Assim, fácil, né? Desconexão. Então, pessoal, do cabo coaxial era isso que eu tinha que passar para vocês. Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se não tiver nada, eu vou estar encerrando a aula. Hoje foi bem rápido, bem curto, né? Foi só a finalização do cabo coaxial. Aí na próxima aula a gente já começa a ver a parte do par trançado. A parte que eu fiquei mais perdido, professor, é em questão dos termos técnicos, né, que geralmente você fala DVR, não sei o que, os nomes tudo abreviado, eu fico meio perdido. Tá, vamos lá, ó. É que eu também não estou acostumado com o nome que é em inglês, né? Então, eu sei que é o DVR. Tá? O que é o DVR? É o equipamento que faz a captura de imagem. Tá? A gente vai ter que pesquisar aí na internet qual que é a palavra DVR. Eu não lembro, eu só uso a parte da abreviação. A gente acaba esquecendo o nome técnico a respeito do equipamento. Então, DVR é um de captura imagem. No caso aqui, para câmera de vigilância. Tá? Então, aí você pode usar qualquer um desses circuitos aqui, ó. Que nem aqui, ó. É para acesso por computador, aqui é para acesso a mobile. Tá? Então, existem várias possibilidades. Qual mais, João? Pode falar. Na questão dos cabos também tem abreviatura, não tem? Você estava falando. Isso, ó, o cabo, vamos lá, ó. O carro tem o RG59, que é o mais fino, o RG6, que é o intermediário, e o RG11, que é o cabo mais grosso, mais longo. Ô, Guilherme, você já traduziu aqui para nós esse Digital Video Record? É isso, DVR? Ou está em inglês aqui? Isso está em inglês, receiver digital de vídeo, né? No Brasil a gente Receiver, chama. né? Receiver digital de É. É o receptor digital de vídeo. Esse é o nome. Por isso que a gente chama de DVR. Tá? O que mais, João? Pode perguntar. Aqui é nomenclatura mesmo, tá? RG, aí se a gente olhar aqui, ó, eu coloquei para vocês o que é. Rádio guia, tá? Ó. Então, RG, ó, rádio guide, né? Só isso daí. Acho que era isso mesmo, professor. Se tiver mais alguma coisa, pode falar. O BNC, né, ó, que é o conector, tem esse nome aqui que eu não vou falar, ó. E quem tem conhecimento em inglês aí pode falar aí para nós. Tem que pesquisar. Acho que é Bayonet Nail Consman. Sei lá. Então, eu não sei falar, o meu inglês é só para ler, né? Para falar é péssimo. Então, eu uso como BNC, bem conhecido esse conector aqui. Mas se você chegar numa loja e falar, ó, quero esse conector com esse nome aqui, o cara vai achar que você está xingando ele, né? O cara não vai entender nada. Agora, se você chegar lá e falar, eu quero um BNC, ele vai saber o que é. Então, no caso, existem vários tipos de BNC? Não, o BNC, ó, o que acontece aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui. Tá? O BNC é esse tipo de conexão aqui, ó. Tá? Que você vai conectar no DVR ou no cabo de rede. Todos eles são BNC. Então, esse é um BNC terminador de cabo. Esse daqui é um BNC para fazer curva. Esse é um BNC com adaptador para P2. Tá? Aqui é um conector BNC para par trançado, que a gente chama de balloon. Tá? É B-A-L-U-N, se eu não estou enganado, é balloon. A ponta do fone do celular é um BNC? Não, a do fone normalmente é um P2. Acho que o Douglas, que trabalha com a parte de som, que pode confirmar para nós isso daí.
Isso, P2, parte de som é P2. Aí tem o P2, que provavelmente do seu fone de ouvido do celular é estéreo, né? Que a gente fala estéreo, que é 2 canais, sai do lado direito e sai do lado esquerdo. É isso? Isso, igual fone de ouvido. Isso, igual fone de ouvido aí de celular e tal. P2 estéreo, isso mesmo. Isso. Aí depois tem os conectores que a gente, os circuitos de som 5.1, 6.1, 7.1, que é o tal dos home theater, né, que a gente fala, que é o som ambiente. Aí tem 5.2, 6.2, 7.2, que é a quantidade de canal que eu tenho. É isso, Douglas? Isso mesmo, perfeito. Ou eu estou falando besteira? Pode falar, se estiver errado, fala, não, professor, não é isso não. Não, é isso mesmo, tá certinho. Eu sei, assim, que o número que vem antes do ponto é a parte da voz, se eu não estou enganado, né? Que é a quantidade de canal, então eu vou ter, quando é 6 canais, né? Fala 6.2, eu tenho som na parte da frente, na parte do meio do ambiente e parte de trás, né? E tenho 2 subwoofers que faz a parte do agudo, é isso? Ou grave, né? Acho que é grave. Essa parte, assim, eu não entendo, assim, muito. Mas só que eu sei, assim, que são divisões, assim, de canais. Isso. Que nem, ó, o 5.1, se eu não estou enganado, são 3 caixas de som na frente e 2 atrás. Tá? Então, é um canal de frente para você, 2 no canto e 2 atrás. Qual que é a diferença disso daí? Que aí influencia esses cabos coaxiais aqui. Eu posso ligar por cabo coaxial para ter uma qualidade melhor. Tá? É o que a gente chama de som ambiente. Quando você grava um som, normalmente, quando a gente usa um microfone estéreo, ele vai gravar para sair o áudio do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Quando você usa esses gravadores 5.1 ou 6.1, né, esse som digital diferenciado, ele consegue captar se o som está vindo de frente, de lado, né, ou da direita ou da esquerda, ou por trás. Ou se ele vem na diagonal, tanto direita e esquerda, como esquerda e direita. Frente, de trás para frente, tanto faz. Então, se eu não estou enganado, um dos primeiros filmes a utilizar esse tipo de circuito, tá, de sistema, foi um filme que chama Independence Day. Então, no cinema, que era aquele cinema 5.1, que o pessoal começou a fazer, então, você estava lá na poltrona, você tinha todo um sistema de ambientação. Então, você estava vendo lá a tela, começava a ouvir o barulho de uma nave vindo por trás, um som ambiente vindo por trás de você, e, de repente, na tela, ela aparece de cima para baixo, uma nave chegando. E aí você percebe o som vindo de trás, indo pelo lado, e, de repente, está na sua frente. Então, o legal dessa parte de som é isso daí. E aí eu posso usar esses cabos coaxiais, né, com adaptador P2 para me dar a qualidade que eu preciso. Que ele não tem interferência, né, tem menos problema com interferência e tudo mais. Mais alguma coisa, pessoal? É o tal do áudio 3D, né, professor? Isso, que nem teve pesquisas, né, o pessoal fala que mesmo no som estéreo, eles conseguem produzir um ambiente tridimensional, né, na parte de som. Existia na internet, não sei se ainda existe, um vídeo, né, ou um áudio, se eu não estou enganado, de uma barbearia 3D. Era muito falado antigamente. E aí você coloca um fone de ouvido, né, fecha o olho, e você consegue imaginar, através daquele som, você consegue perceber que a pessoa está atrás de você, está na sua frente, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, você consegue perceber tudo isso. É só com a intensidade do som. Tá? Pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu vou estar parando a gravação aqui. Se não